bolsonaristas radicais empurraram as grades. Usaram gás de pimenta. De nada adiantou. Eram muitos contra alguns PMs. Os vândalos saíram correndo em direção ao Congresso Nacional. Policiais legislativos ainda tentaram conter os golpistas. Jogaram bombas de efeito moral que não surtiram o efeito esperado por causa da dimensão da área. Eles ficaram acuados no canto. Uma das viaturas foi jogada e quase caiu no espelho d'água da Câmara dos Deputados. Os vândalos avançaram. Primeiro subiram a rampa do Congresso. Depois partiram para invadir o prédio. Quebraram vidros, entraram pelo Salão Negro e chegaram ao Salão Verde e ao Salão Azul, destruindo o que encontravam pela frente, inclusive obras de arte de relevância internacional. Em seguida, invadiram o plenário do Senado. Pisaram nas cadeiras, ocuparam a mesa diretora e fizeram da rampa de acesso à tribuna um escorregador, tripudiando da democracia. Com celulares na mão, filmaram e tiraram fotos, se exaltando do vandalismo contra o patrimônio público. Ao mesmo tempo, um outro grupo chegava ao Palácio do Planalto. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo. Também sem encontrar resistência, os bolsonaristas radicais se concentraram na entrada da sede do governo federal. Com pedras e paus, invadiram o prédio. Aos gritos, quebraram vidros. Destruíram móveis e objetos pelo caminho. Do térreo do Palácio do Planalto, subiram para o segundo e terceiro andares, onde ficam os gabinetes e os salões em que são realizadas as solenidades presidenciais. Continuaram o rastro de destruição. Móveis onde são expostos objetos da história do país. Cadeiras tombadas como patrimônio nacional. E a todo momento filmavam e fotografavam a ação para exibir o crime como troféu nas redes sociais. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Supremo Tribunal Federal, a ação dos bolsonaristas radicais seguia o mesmo roteiro criminoso. Um dos policiais que tentava conter a ação ensandecida foi agredido com pauladas e socos e retirado do cavalo à força para ser vítima de mais violência no chão. A cada passo dos vândalos, mais desrespeito aos símbolos da democracia e destruição sem qualquer preocupação. Quebraram vidros, invadiram o prédio de porrete na mão, entraram no plenário do STF com a mesma sanha destruidora, pisaram as poltronas, jogaram longe livros, rasgaram documentos e quebraram cadeiras e objetos pessoais dos 11 ministros da Suprema Corte Brasileira. Arrombaram a porta do armário onde o ministro Alexandre de Moraes guarda a toga. Seguiam registrando tudo com os celulares em gritos desafiadores ao poder público e de exaltação da vitória da barbárie contra a democracia. A cadeira de um dos ministros, com o brasão da República, foi parar do lado de fora do prédio do Supremo. Só depois das 5 da tarde, 2 horas após as invasões, a tropa de choque da Polícia Militar conseguiu desocupar o Palácio do Planalto e empurrar os vândalos para longe do prédio. No mesmo momento, policiais judiciais, com a ajuda da PM, também expulsaram do Supremo os bolsonaristas radicais. Mas os vândalos permaneceram por perto, com novas ameaças de violência e invasão. Às 6h15, finalmente a Polícia Militar conseguiu isolar a Praça dos Três Poderes. Os bolsonaristas radicais se concentravam em frente ao gramado do Congresso, onde a polícia ainda atuava para conter os vândalos com o uso de bombas de gás lacrimogêneo. Foi assim que os policiais também liberaram a sede da Câmara e do Senado. Por volta das 7h30 da noite, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, divulgou um vídeo mostrando como ficou a sala dele no Palácio do Planalto. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É um caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. Os vândalos rasgaram essa obra de Di Cavalcanti que estava exposta em um dos salões do Palácio do Planalto. Também depredaram a sala usada pela primeira-dama Janja da Silva. Agora, às 8h25 da noite, dá para ver daqui, onde nós temos uma visão privilegiada, que finalmente a polícia conseguiu expulsar os golpistas da esplanada dos ministérios.
Ainda assim, alguns resistem, mesmo depois da prisão de ao menos 170 pessoas, segundo a Polícia Civil, que foram levadas, muitas algemadas em ônibus, porque continuaram reagindo para a Delegacia de Polícia Especializada aqui do Distrito Federal.